Beleza, pessoal? Tô de volta aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos falar aí sobre a dívida milionária das igrejas evangélicas com a Receita Federal. Você tem a imagem do R.R. Soares, da Igreja da Graça de Deus, e o Valdemiro Santiago, da Mundial do Reino de Deus. A dívida milionária das igrejas evangélicas com a Receita Federal. Quem assina a matéria aí é a Mariana Zilberkan, 24 de janeiro de 2020. Em uma das últimas sessões plenárias do Senado, em 2019, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, um dos integrantes da bancada evangélica, aproveitou para fazer uma lamentação em relação ao que chamou de, abre aspas, aberrações, fecha aspas, cometidas pelos governos anteriores, que enquadraram as igrejas nas, abre aspas, questões tributárias, fecha aspas. Em meias palavras, o parlamentar estava se queixando da cobrança que puseram vários pastores na mira do leão. Embora sejam isentas de uma série de impostos, no Brasil as entidades religiosas precisam recolher recolher taxas como as do INSS a seus funcionários. Alguns tempos empregam dezenas de pessoas em funções que vão de segurança a eletricista. Boa parte das igrejas, porém, não cumpre a lei e o resultado é uma dívida acumulada de 420 milhões de reais, segundo o levantamento de Veja, feito com base na lista de devedores da União disponibilizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No topo do ranking está a Igreja Internacional da Graça de Deus do pastor R.R. Soares, com quase 3 mil templos espalhados em 11 países. Veja o quadro. Só abrir um parênteses aqui, pessoal. Essa dívida, ela leva em consideração, por exemplo, o INSS. E aí o que acontece? A contribuição patronal, ou seja, que o patrão tem que recolher em relação ao funcionário, ao empregado, é aquela devida pelo salário. E aí você tem um pastor, um eletricista, um zelador, fazendo rotineiramente uma mesma atividade, configurando então um vínculo empregatício, e isso daí tem que ser recolhido o INSS. Por que, Alexandre? Porque como essa pessoa vai se aposentar depois se ela não contribuir para o INSS? Por isso vai se gerando essa dívida. O apoio praticamente unânime dos principais líderes evangélicos à candidatura de Bolsonaro à presidência tem sido cobrado por meio de lobby, na forma de um refresco tributário, já que a chamada pauta conservadora vem caminhando a passos mais lentos do que o ideal na visão desses líderes religiosos. Alguns acenos foram dados pelo presidente na direção do alívio junto ao fisco, com aumento para 4,8 milhões de reais do teto para que empresas se tornem isentas de declarar suas movimentações financeiras diariamente, o que beneficia de modo direto as igrejas que, apesar de serem imunes à cobrança de uma série de impostos, têm de informar suas arrecadações da Receita. Outra tentativa de agradar envolveu a recente intenção do presidente em isentar os templos religiosos de pagar a conta de luz. Um dos primeiros compromissos oficiais de 2020, Bolsonaro recebeu Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, com integrantes da bancada evangélica, incluindo um dos filhos do pastor, o deputado Davi Soares, do DEM de São Paulo. No dia seguinte, o presidente esteve com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a quem encomendou um estudo para verificar a viabilidade de desonerar os templos evangélicos ou religiosos da cobrança de energia elétrica. A ideia teria partido de Bolsonaro, que não consultou a bancada evangélica sobre o, abre aspas, presente, fecha aspas. Diante da negativa da equipe econômica, porém o capitão recuou. Então a equipe econômica foi cogitada a se manifestar sobre isso. E aí a equipe econômica disse, nananina, não. Lista de problemas. Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares, 139,7 milhões. Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, 85,9 milhões. Igreja Renascer em Cristo, do bispo do apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia,
31,3 milhões, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 9,8 milhões, e a Batista Lagoinha, 9,4 milhões. Além do montante milionário da dívida ativa da União atribuída às entidades religiosas, o sistema da Receita mostra que alguns dos pastores contam na relação de devedores com suas empresas privadas, que ficam fora da imunidade tributária concedida às igrejas. A produtora de TV Rede Mundial de Comunicação do pastor Valdemir Santiago, líder da Igreja Mundial do Reino de Deus, aparece no sistema do fisco como devedora de 6,1 milhões de impostos. A Mundial também figura com destaque no ranking das igrejas na mira do fisco, com 85,9 milhões de reais. Entre as companhias privadas consta a gravadora de música gospel de Silas Malafaia, com 1,2 milhões de reais de impostos devidos. As pendências tributárias das igrejas e das empresas dos pastores são contestadas por seus advogados. Nenhum dos representantes procurados por Veja quis conceder entrevista. Em linhas gerais, as defesas dizem que a cobrança de INSS é indevida, pois quase toda a força de trabalho dos templos tem funções missionárias, não podendo as pessoas que as exercem ser enquadradas como funcionárias. No caso da pendência relacionada às companhias privadas, os líderes religiosos alegam que as empresas fazem parte da propagação da fé e, por isso, não deveriam ser cobradas pelo leão. Então, olha só, a defesa das igrejas vai dizer que o trabalho é um trabalho missionário. Mas espera aí, missionário é diferente de escravo. Enquanto você tem a igreja acumulando um patrimônio líquido aí na casa dos milhões, né? Também você tem pessoas que trabalham desempenhando funções dentro dessas igrejas e que não está sendo recolhido o INSS de várias dessas pessoas. Isso é um absurdo, claro, né? E aí essa desculpa de que as empresas privadas dos próprios pastores teriam essa imunidade por extensão é um absurdo. O que acontece aqui, pessoal, é que um pastor, aproveitando da sua notoriedade, ele abre uma empresa de gravadora de CD, abre uma livraria, abre uma empresa privada, e essa empresa privada ele quer então que receba esse benefício do governo. Para as lideranças religiosas, as cobranças são uma forma de perseguição política que começou com os governos petistas e ganhou um novo impulso em 2018. Foi quando o ex-presidente Michel Temer instituiu a plataforma E-Social, que permitiu a escrituração digital de obrigações fiscais. A partir disso, o fisco passou a detectar com mais eficiência débitos trabalhistas, como a cota patronal do INSS, e em muitos casos a Receita desconfia que o pagamento de salários das igrejas é escamoteado sob a rúbrica da chamada prebenda, o repasse de recursos financeiros a religiosos ou a pastores, que não deve ser tributado segundo a legislação. Algumas entidades cresceram tanto que possuem estrutura de grandes empresas e realizam atividades comerciais, diz a professora de Direito Tributário da FGV, Tatiane Picelli. É dever do Estado tributar isso, fecha aspas. Enquanto os advogados das igrejas discutem com o fisco a dívida acumulada, a bancada evangélica se organiza para fazer pressão em 2020 a fim de que a reforma tributária simplifique a prestação de contas de seus templos. Simplificar, no caso, significa criar mecanismos para afastar os pastores da cova do leão. Olha aí que interessante. Então você tem as empresas pertencentes a líderes religiosos em reais, Rede Mundial de Comunicação de Valdemir Santiago, 6,1 milhões, empresa privada do próprio líder. Radiodifusora de Itapetininga e Rádio e TV Araucária de Luciano Hernandes, sobrinho de Estevão Hernandes, 1,7 milhões. Central Gospel Music de Silas Malafaia, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 1,2 milhões. Graça Editora de R.R. Soares, Igreja Internacional da Graça de Deus, 958 mil reais. Aí você tem a dívida agora de Doxa Produção, de Ricardo Gondim Rodrigues, Igreja Bethesda, em
12.300. Pessoal, então tá aí a matéria, interessante, vou deixar o link na descrição, ok? E o que acontece é, a verdade é que o dinheiro corrompe. Quando as pessoas estão trabalhando no ambiente das igrejas, elas precisam ser remuneradas e recolhido o imposto referente à aposentadoria dessas pessoas. E o que você acha sobre isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Participe do grupo no WhatsApp, no grupo no WhatsApp, desculpe, teve um trava-língua aí. Você pode conversar com a gente no grupo, temos várias discussões e também contribuir com o canal. Você tem aí os dados para isso. Falou? Valeu, pessoal!